Olá, queridos colegas e profissionais da odontologia. Nós estamos aqui hoje para mais um podcast de preparação para o nosso curso de atualização em saúde da família, com ênfase no estratégia de saúde da família. E hoje nós estamos no nosso segundo episódio com a presença da nossa querida doutora Nayane, que vai conversar um pouquinho com a gente, porque ela vai ministrar um módulo de saúde da mulher. Então, esse módulo será ministrado dentro do curso e, para isso, nós estamos nesse momento de conversa exatamente sobre esse tema no mês de maio. Então, nós escolhemos esse tema para que a gente pudesse conversar um pouquinho mais sobre a saúde da mulher. Mas, doutora Nayane, antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre esse tema, eu estive em um podcast há alguns dias aqui com o professor Emanuel e ele faz um momento de quebra-gelo. Eu achei bem legal esse momento de quebra-gelo e eu trouxe aqui para a gente também hoje, tá bom? Tá certo. E aí eu tenho algumas perguntinhas, então, independente aí da aula sobre saúde da mulher, tá? Certo. E aí eu quero te fazer uma pergunta, iniciar. Se você pudesse escolher alguma mulher que te inspira na área da saúde, se você poderia dizer para a gente quem seria e o porquê? Tá, então, primeiro, eu queria agradecer mais uma vez, aqui a presença, o convite da professora Paula, uma honra para mim, estar mais uma vez aqui, nesse podcast, falando, sobre esse tema tão relevante que a gente vai ver, no módulo sobre saúde da mulher. E aí, respondendo, a pergunta, uma mulher que me inspira na área da saúde seria a professora Andréa Aguiar, Ela é dentista de formação. Foi minha professora orientadora na época que eu fiz o curso de odontologia, na graduação e no mestrado, pela versatilidade dela, que perpassa, ela é bucomaxilofacial, tem especialidade em periodontia, mais recentemente em radiologia, é pesquisadora, já trabalhou nessa parte da pesquisa, inclusive na época que eu fui orientanda dela, no mestrado e também com uma aluna do doutorado sobre a saúde na fronteira do Brasil, então desbravando aí. Então, ela é uma inspiração, que a gente deve explorar várias áreas, ensino, pesquisa e extensão. Então, para mim, ela seria essa fonte aí de inspiração por tudo que ela faz, pela dedicação que ela tem em tudo que ela faz tudo com excelência. É uma excelente profissional, tanto clínica, como na docência, como pesquisadora. Então, ela, assim, eu tenho como exemplo aí de mulher que trabalha na área da saúde, e que trabalha em várias áreas e o faz com excelência. Com certeza, a doutora Andréa, uma querida, aqui também da casa. Então, uma pessoa que nos inspira em vários aspectos. E você colocou muito bem aí a trajetória e a história dela. E, com certeza, nós, já que estamos aqui falando sobre a saúde coletiva, a doutora Andréa é uma inspiração aqui no nosso estado relacionado a isso. Uma pessoa que atua com um olhar integral, tanto para a saúde coletiva, nesses povos aí, nessas regiões que você muito bem colocou, mas também associando isso com a clínica. Então, eu acho que traz bem aquilo que a gente acredita, por isso que ela é tão inspiradora, tá? Então, excelente escolha, doutora Nayane. E aí, nos seus estudos sobre a saúde da mulher, se tem algo aí interessante ou curioso, ou que te despertou assim, o maior interesse sobre a saúde da mulher? Então, nesse estudo, o que eu vi assim, de mais interessante é como vem acontecendo a ampliação em relação ao cuidado integral da saúde da mulher. Então, a gente teve um início com um programa de assistência integral à saúde da mulher, que foi criado em 1984. E aí, só que o enfoque era na saúde reprodutiva, Ou seja, não contemplava a mulher em todos os seus aspectos, em todas as fases da sua vida. E aí, em 2004, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional, de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E aí, sim, ela já contempla, as várias fases de vida da mulher, expandindo para outros temas também, além dos direitos reprodutivos e sexuais, a questão da saúde materna, a questão da saúde mental, da saúde ginecológica, do planejamento familiar,
dar atenção às mulheres vítimas de violência, né? Na questão também das infecções sexualmente transmissíveis, como se dá a transmissão vertical. Então, tudo isso vem sendo contemplado, né? E como ampliou, né? E como a gente pode cuidar dessa mulher de uma forma melhor, de forma mais humanizada, de forma mais integralizada, né? Que é esse o intuito da política, né? Que foi criada, que foi aí ampliada e renovada. Com certeza, eu acho que a questão do programa, nós sempre conversamos isso, né? Inclusive quando a gente dá aula, o programa normalmente ele tem um começo, meio e fim. Então, quando isso se estende para uma política, é quando ela toma ali um corpo. E dentro desse olhar integral para a mulher. Então, eu acho que dentro do tema central, saúde da mulher, é exatamente isso daí. É quando a gente vem desde a prevenção até o acompanhamento dessa mulher como um todo, na sua trajetória dentro dos ciclos de vida. Que eu acho que é algo que você vai trazer isso também dentro do módulo, não é? A gente começou aqui com quebra-gelo, mas esse quebra-gelo ele já se estende também para o nosso tema central, que é a saúde da mulher. E aí, diante disso, vou falar um pouquinho sobre a doutora Nayane, né, que tem uma vasta experiência nesse tema, nessa área. Ela vai compartilhar um pouco com a gente alguns insights que eu tenho certeza que vão nos ajudar também no nosso cuidado a essa mulher, nesse olhar como um todo que nós devemos ter com ela, especialmente nós estamos falando sobre a mulher, mas nós sabemos que temos que ter com o ser humano, com o indivíduo como um todo. Então, para vocês, né, que têm essa curiosidade, que têm um interesse no tema, fiquem conosco para saber um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí, então, doutora Naine, eu vou começar com algumas perguntinhas, tá bom? Por que a saúde da mulher, então, ela é tão fundamental para a atenção primária à saúde, já que nós estamos em um módulo de saúde da mulher, dentro de um curso de atualização focado na estratégia de saúde da família. Então, por que essa saúde da mulher ela é fundamental também nesse eixo da atenção primária? Então, lembrando que as mulheres, saiu um dado recente agora, elas constituem a maior parte da população brasileira, mais de 50%, né? E são as principais usuárias do SUS. E aí a atenção primária é a porta de entrada, né, do Sistema Único de Saúde, né, a unidade básica de saúde. E aí, em relação à mulher, ela inicia com a saúde ginecológica, né? Então, caso seja identificado algum caso mais específico, é a atenção primária que faz o encaminhamento dessa mulher para as equipes especializadas. Então, ela cuida inicialmente, né? Quando as mulheres iniciam seu período sexual, de vida sexual, dos 25 aos 64 anos, né, a unidade básica ela oferta o exame preventivo, que é mais conhecido, né, popularmente como Papa Nicolau. Ele é realizado anualmente. E aí, quando você tem como resultado negativo por 2 anos consecutivos, eles aumentam o intervalo para 3 anos. Né? Então, esse exame ele é ofertado, o acompanhamento para essa mulher é ofertado. E aí, por que é feito esse exame? Qual é a importância? Né, que é realizado na atenção primária para a detecção precoce do câncer do colo de útero. Né? E o principal fator de risco para esse câncer do colo de útero é a infecção pelo HPV. E aí é ofertado também na atenção primária a vacina do HPV, para as meninas de 9 a 14 anos, tá, como dose única, mas eles têm o olhar também, como a gente já tinha comentado em relação à política, que aquelas que sofrem, que são vítimas de abuso, né, é proporcionado um outro esquema vacinal. Né? Então, se a idade for inferior aos 15 anos de idade, eles recomendam 2 doses da vacina. Né? E se for uma idade superior de 15 aos 45 anos de idade, eles recomendam as 3 doses para fazer o protocolo correto. Então, diante de tudo isso, de tudo que é ofertado, a gente vê a importância da atenção primária, dessa acolhida dessa mulher na unidade básica de saúde. Então, caso seja detectado algo mais sério, ou então a condição sistêmica dela, né, necessite de um acompanhamento especializado, é também a atenção primária que faz esse encaminhamento. Pronto, era exatamente isso que eu ia complementar, né? A pergunta, como estratégia de saúde da família, a atenção primária, ela acolhe a mulher nesse sentido, né? Diante do que você falou, ela estando no centro ali também, na porta de entrada, dentro da estratégia de saúde da família, e você já nos colocou isso daí. E exatamente a questão de um atendimento, né, doutora Nayane, mais integral e mais humanizado para essa mulher, não é isso?
É isso mesmo. E aí, também, para esclarecer um pouquinho para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, um breve panorama, então, dos desafios que também são encontrados dentro de estratégia de saúde da família para o atendimento dessa mulher. Um dos grandes desafios, Paula, é o entendimento das necessidades específicas dessas mulheres, né? O grande desafio é você ter um acesso mais equitativo, né? Um tratamento aí, ações de prevenção, de promoção, né? De tratamento, de recuperação da saúde dessa mulher de forma mais efetiva, mais humanizada, mais eficaz na qualidade dos serviços ofertados. E também o atendimento de grupos específicos, porque apesar delas serem as principais usuárias, existem alguns grupos dentro, né, das mulheres que esses serviços não conseguem chegar de forma mais efetiva. No caso da população de mulheres negras, indígenas, né, das mulheres que estão no sistema prisional, né, que inclusive, né, tem uma pesquisa sobre isso, foi tema do meu doutorado, né, as condições de saúde das mulheres no sistema prisional. Então, foi feito um panorama sobre a saúde dessas mulheres, foram identificados quais eram as principais deficiências. Então, esses grupos, existe um grande desafio das equipes, da adesão desses grupos específicos. Esse é um dos principais. E, no mais, essa mulher também entender que ela, muitas vezes, é provedora, ela que acompanha, né, idosos, crianças, às vezes até o companheiro, o marido, né, e muitas vezes ela negligencia a sua saúde em detrimento dos outros que ela acompanha. Então, a atenção primária, ela vem, o desafio das equipes, né, introduzir cada vez mais essas mulheres, né, e atingir esses grupos específicos, entendendo o contexto social, né, familiar que essa mulher vive. Isso é muito interessante. E aí você colocou a sua pesquisa do doutorado. Eu acredito que essa pesquisa do doutorado ela tem um enfoque também dentro da odontologia e você colocou para a gente um panorama de desafios para a saúde geral como um todo, mas em relação à odontologia, o que você poderia complementar? Em relação à odontologia, né, também a gente sabe que as doenças mais prevalentes ainda que acometem a população são cárie e doença periodontal, né? Então, o enfoque, no caso da minha pesquisa do doutorado, a gente conseguiu trabalhar bem com os dados da doença periodontal, então foi identificado, né, essas mulheres têm mais dificuldades, apesar de ser ofertado um serviço de saúde bucal, ele muitas vezes não consegue atingir a maioria dessas mulheres que estão no sistema prisional. Elas vêm de uma condição, muitas delas são usuárias de drogas, né? Muitas delas fazem uso de álcool. E esses aí são fatores que agravam essas doenças bucais, principalmente a doença periodontal. A gente sabe que já tem comprovação em relação a isso, que existe o agravamento. Então, a gente sempre vai encontrar, né, piores índices dessas doenças, essas mulheres que estão encarceradas, né? Foi isso que a gente encontrou, na verdade. Sim, sendo um grupo mais vulnerável, né? Exatamente. Como a gente colocou. Então, você já está puxando aí, com certeza, alguns temas importantes que serão abordados no decorrer da sua aula. Sim. Mas se você pudesse também falar um pouquinho mais para a gente, quais seriam esses temas? Então, a gente vai abordar, dentro do módulo de saúde da mulher, todas essas fases de vida, né? Eu comentei algumas em relação à saúde ginecológica, que antigamente era o enfoque, né, em relação à questão dos direitos reprodutivos e sexuais, mas nós vamos abordar também outras fases de vida. Existe o acompanhamento, né, durante a gravidez, durante o parto e no puerpério dessa mulher. Então, a gente vai abordar sobre a questão da saúde materna, como é que é esse acompanhamento. Também na fase do climatério, né, que é conhecido como a menopausa, né, a questão do planejamento familiar, que a gente vai abordar, a questão da saúde mental, né, tão em voga hoje em dia, as pessoas sofrendo, né, por transtornos de ansiedade, depressão, e a mulher ela vem num papel assim essencial. Então, ela muitas vezes é que gerencia o contexto familiar, né? Então, ela que encabeça ali todo como é que funciona
aquele sistema dentro de casa, né? Muitas vezes sendo provedora, muitas vezes cuidando dos filhos, dos afazeres, além disso, muitas vezes trabalhando fora. Então, a gente vai abordar essa questão também, esse papel também, tá? A gente vai abordar agora a atenção também em relação às situações de violência, né? O amparo para essa mulher. Já existem, né, órgãos específicos para isso, como a Casa da Mulher, que acolhe essa mulher, né, quando ela sofre alguma violência, e já tem todo o aparato, tanto judicial, né? E aí a gente vai conversar sobre isso também, sobre essa importância. A questão também, né, das doenças sexualmente transmissíveis, como é que se dá. A unidade básica ela também atua nesse sentido, né, distribuindo métodos contraceptivos, conversando com essa mulher, né, sobre essa questão que vai ser abordada também em relação ao número de filhos, como é que ela pode se prevenir das doenças, né, como é que se dá quando ela contrai uma doença, como é que se dá a transmissão vertical. Então, o acompanhamento ele é integral, né, esse cuidado é integral. E é isso, tem muita coisa, né, mas esse é são os principais temas que a gente vai abordar dentro da saúde da mulher, e vocês têm que acompanhar para poder ver, vai ser assim muito interessante, vocês vão ter uma outra visão, não só com esse enfoque da saúde materna, como muitos pensam. É gravidez, o acompanhamento no parto e o pós-parto. Não. A mulher é entendida nas suas várias fases de vida, e aí a gente vem trazendo isso, vem trazendo essa ampliação, principalmente em relação à saúde mental, né, que é tão amplamente discutida nos dias de hoje. E é isso. Muito bem. Outro dia me perguntaram o que estava me motivando atualmente. E aí eu falei que esse curso ele me motivou. Ele me deu assim um brilho no olhar diferente, né? Por ser pensado de uma forma diferente, apesar de ser dentro da odontologia, mas abordando também outras áreas, trazendo de uma forma em um ensino à distância, em que pode alcançar mais pessoas, né? Mais pessoas que trabalham nas unidades de saúde, que não estão aqui, né, no centro mesmo, que estão às vezes mais na periferia, em alguns distritos, em outros locais, né, no interior do nosso estado. E isso me fez brilhar os olhos, foi um desafio para mim. E me motivou. Então, de repente, também isso pode estar motivando você. E eu queria ouvir de você também a motivação em relação ao curso, em relação à aula, que isso pode também impulsionar os nossos alunos a participarem. Sim, com certeza. Então, assim, a motivação é ver o quão amplo, né, são esses aspectos, como a gente pode melhorar, né, o cuidado, a prestação do serviço, né, porque a nossa intenção é prestar um serviço de qualidade para essa mulher, ter, né, uma saúde mais resolutiva, mais eficaz, né, melhorando as condições de vida, reduzindo os índices, né, de morbidade e mortalidade, né, feminina. Então, o intuito é esse. Então, isso motiva a gente a ampliar os horizontes, ampliar os nossos conhecimentos, conhecer os detalhes desses aspectos, né, de como a gente pode trabalhar na prevenção, nas ações de educação em saúde voltados para esses grupos, como você comentou, Paula, esses grupos específicos. Aí eu me lembrei também das mulheres que vivem nas zonas rurais, que também é um grupo mais desafiador para a gente atingir, para a gente conseguir trabalhar, e que elas vivenciam uma realidade muitas vezes difícil, né? Então tem pouco acesso, e aí muitas vezes quando chegam a gente não consegue mais prevenir, já tem que fazer a recuperação e o tratamento, né? Porque o intuito é a gente também trabalhar fortemente na prevenção para evitar que aconteça a doença. Muitas vezes a gente não consegue, justamente pela dificuldade do acesso desses grupos. Então, isso motiva a gente, né, a aprender, a vivenciar essas experiências, conhecer essas particularidades das fases, porque existem diferenças em todas as fases de vida da mulher, e o profissional ele tem que estar apto para isso, né? Ele tem que prestar um serviço de excelência. E isso motiva muito a gente, né? A aprender, se aperfeiçoar, se aprimorar
né, como profissionais de saúde, para sempre ofertar o melhor para os nossos pacientes. Com certeza. E aí, diante disso, contribuir para a prática profissional desse profissional na atenção primária, né, na atenção básica à saúde. Então, seria isso, né? A gente conversou aqui um pouquinho sobre esse tema para deixar um gostinho a mais para o nosso aluno, para que ele realmente tenha um interesse em assistir à aula, em participar das atividades, que com certeza será um momento muito enriquecedor. Então, agradeço aqui a todos vocês que participaram como ouvintes do nosso segundo episódio do nosso podcast, voltado para o ciclo de atualização na área da saúde da família, na área da saúde coletiva, envolvendo ali os profissionais que estão no Estratégia de Saúde da Família. Então, muito obrigada pelos insights, muito obrigada pelas referências aí valiosas que trouxe, né? É sempre muito bom conversar sobre esse tema, é sempre muito bom falar sobre saúde coletiva, entender que nós somos cirurgiões dentistas, mas nós estamos integrados também a esse sistema, nós fazemos parte. Então, você trouxe um pouquinho aí da trajetória da saúde da mulher, e aí focou aí antes de 2000, né? Depois em 2004, e a gente entende que isso também vem do avanço da saúde, do Sistema Único de Saúde, que vem lá na década de 80, e de lá para cá o quanto ele tem crescido. E o Estratégia de Saúde da Família faz parte disso, ordenando todo esse sistema. Então, nós, né, como profissionais da saúde inseridos nesse contexto, nós temos que ter esse olhar. E é muito legal a gente ver a história. Eu sei que você focou na saúde da mulher, mas a gente encontra dentro da história a saúde da mulher, porque ela faz parte disso daí, por toda a sua trajetória também, por toda a sua conquista. E aí você trouxe, né, um pouquinho disso daí. E essas conquistas, muitas vezes, também elas vêm atreladas a algumas sequelas, a algumas consequências que você colocou também, como a questão da saúde mental, como a questão da violência, e que hoje também tem um outro olhar, tem outro amparo, não só dentro do Estratégia de Saúde da Família, mas dentro da rede de atenção à saúde, que engloba tanto, né, o indivíduo como um todo, mas especificamente no que nós estamos falando hoje, que seria a saúde da mulher. Então, nós agradecemos a sua presença mais uma vez aqui conosco. Teremos outros momentos, porque terão outras aulas com a sua participação, e a ideia é exatamente essa, trazer um contexto resumido dentro do podcast para deixar um gostinho para que o aluno ele se interesse também em relação à nossa aula, em relação ao módulo, né? E isso vem ampliar mais ainda os horizontes dessas pessoas que são tão importantes, esses profissionais que são tão importantes, que estão inseridos dentro desse sistema e que são a porta de entrada. Eu costumo dizer que, às vezes, aquela pessoa ela chegou ali naquela unidade de saúde, é a única oportunidade dela, ou foi a primeira oportunidade dela, e a gente tem que abraçar realmente assim, e dar o nosso melhor dentro do nosso serviço, com excelência, para que ela se sinta bem cuidada. Aí entra a questão da humanização, que é um outro tema também que nós estaremos conversando, e que traz esse olhar integrado a esse nosso paciente, a esse indivíduo que requer isso. E aí, para vocês, né, que estiveram conosco, nós agradecemos também. Obrigada pela participação de vocês no nosso episódio, e eu tenho certeza, né, que trouxe insights valiosos para que a gente possa estar atuando também dentro dessa área que é tão grande, dentro desse panorama que é tão importante para a saúde como um todo, e hoje específico para a saúde da mulher, lembrando que contribuir com a saúde da mulher é contribuir com a sociedade. Então, que esse seja também o nosso lema de contribuição para uma sociedade. Quem me conhece sabe que eu falo sempre do trabalho de formiguinha, e às vezes o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de formiguinha, mas lá na frente alguém vai colher isso daí. Pode ser nós, podem ser outras pessoas, mas esse é o nosso também intuito como profissional da saúde. A gente está trabalhando, o trabalho de formiguinha, ele é com companheirismo, ele é um passando para o outro, ele é o boca a boca, ele é o olho no olho, e assim a gente tenta mudar de alguma forma o contexto de saúde da nossa população. Então, muito obrigada a todos, e aguardem que em breve nós teremos mais um episódio.